Olá, tudo bom? Eu me chamo Ricardo e eu sou um ex-morador de rua. Agora estou morando numa casa, graças ao Senhor Deus, com D maiúsculo, Todo-Poderoso, o Deus vivo que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. E agora eu consegui sair da rua e agora estou morando numa casa. Fui postar 2 vídeos em outro local e como estava muito frio, eu não postei o terceiro vídeo porque estava demorando muito para o canal, para mandar os vídeos pro canal do YouTube da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então ficou faltando um vídeo que eu vou postar amanhã. Como já estava escurecendo, anoitecendo, eu peguei e vim embora porque estava ficando muito frio. Agora eu cheguei, entrei dentro de casa e estou mais quentinho. Antigamente, há pouco tempo atrás, que não vai fazer nem uma semana que eu estou morando dentro da casa que eu aluguei, está mais quente. Então resolvi começar a fazer o vídeo. Então, como hoje chegou meu material que estava em um local, material de estudo, material didático, material de ensino, sobre vários assuntos, agora eu tenho que começar a organizá-los. Só que eu perdi muito material, porque como eu vivi 4 anos na rua, acabei deixando o material em casas de pessoas que estavam me ajudando. Infelizmente, deteriorou vários materiais, então eu perdi muita coisa. Mas o que sobrou eu consegui trazer hoje para cá, para a casa onde estou morando. Depois eu vou começar a organizar para usar para fazer os vídeos. Então eu peguei um trabalho, um texto que eu escrevi já há algum tempo atrás, quando eu estava morando na rua e na barraca. Então eu nem li, mas eu vou começar a falar sobre este assunto, porque eu me lembro que na época eu achei interessante o modo que ficou escrito. Eu estava querendo organizar esse texto, mas devido a estes fatores que eu estou explicando, eu acho que eu já vou começar a revelar o texto do jeito que ele está, da forma que eu escrevi, porque foi inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou começar a ler aqui e vamos meditar a respeito do tema que eu escrevi, o título, para a gente começar a refletir. Quando virá o reino de Deus, com D maiúsculo, o Deus vivo da Bíblia, da palavra de Deus, o Deus verdadeiro. Daí eu comecei escrevendo, utilizando o livro de Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. E liguei com o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 25. Se eu não me engano, a resposta desta pergunta, de que quando virá o reino de Deus, está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Mas eu comecei a fazer uma investigação paralela.
Então, antes de chegarmos até Lucas 17, versículo 20, para comprovar e descobrir esta questão, vamos passar pelo começo, onde eu comecei a fazer o levantamento bíblico. Então vamos ler Marcos, capítulo 14, versículo 20, 25. Eu até escrevi no caderno o versículo. Eu não sei se está completo, mas parece que está. Então eu nem vou abrir a Bíblia ainda, porque eu copiei o versículo no caderno. Então vou ler como está. Marcos 14, versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber, novo, no reino de Deus. Então, eu fiz algumas marcações em cima do que eu escrevi. Então, eu vou citar aqui. Eu grifei para a palavra beberei, coloquei uma estrela, assim, eu não sei como é que chama esse símbolo, na palavra dia. Então, a palavra dia, aqui no nosso estudo do vídeo que estamos fazendo, é uma palavra importante. Eu não sei se vai dar tempo de falar todo o texto que eu escrevi, porque eu escrevi em várias partes do caderno. Então, talvez começaremos hoje e terminamos ou continuamos em outros dias. Então, eu coloquei um símbolo para identificar a palavra dia. Nesse nosso pensamento de que estamos avaliando e analisando, eu citei que o título do vídeo se chamará Quando virá o reino de Deus? Interrogação. Então a palavra dia é muito importante para a gente tentar descobrir este enigma, este mistério. E eu também grifei a palavra no reino de Deus. Então quer dizer que a gente pode começar a partir desse pressuposto que Jesus, analisando este texto, ele está dizendo em verdade. Então é a verdade, ele está falando a verdade. Vos digo, ele está dizendo para os apóstolos, os 12 apóstolos escolhidos nesta época do texto, que não beberei. A palavra beber significa uma coisa boa. As pessoas precisam beber líquido para poder repor o gasto de energia para se hidratar. Este é um ponto a ser relevado. Então ele disse, não beberei mais do fruto da vide. Interessante, porque ele está falando que os discípulos não beberiam mais o fruto da vide, que seria o vinho. E vinho representa uma coisa boa na palavra de Deus, porque eles estavam num lugar comemorando, eles estavam fazendo, acho que a comemoração da Páscoa. A Páscoa judaica, e ao mesmo tempo eles estavam fazendo a Páscoa cristã, porque são duas Páscoas diferentes que estavam sendo executadas. Interessante este ponto de vista, mas esse vídeo não vai tratar desse assunto.
Depois falaremos sobre isso. Continuando. Até aquele dia. Então aqui, neste ponto, ele está se referindo a algum dia que iria acontecer no futuro, da época que eles estavam reunidos. E essa questão também ela é importante porque eu pensei nisso. Porque eu pensei assim, porque tem os textos que falam sobre a questão da Páscoa ligando com essa questão do reino de Deus. Na hora que eu fui procurar fazer uma pesquisa sumária para começar a descobrir estes enigmas, eu estava procurando realmente e exatamente o que Jesus estava querendo dizer a respeito da ceia, da Santa Ceia. Se era para nós esperarmos ele voltar, como ele voltou na ressuscitação, ou esperar que ele volte na época da segunda vinda dele agora, que ele ainda não veio. Então essa dúvida sempre pairou na minha cabeça, na minha mente. Então por isso que eu comecei a fazer essa pesquisa de que quando virá o reino de Deus. Então eu estava procurando estas respostas, mas eu ainda não consegui achar realmente se a gente precisa fazer a ceia, se a gente não precisa mais fazer a ceia. Essas dúvidas ainda eu tenho, mas fazendo essa pesquisa aqui, referente a um assunto um pouco diferente desse pensamento que eu expus agora, eu acabei pensando que eu ainda não achei a resposta se a gente deve fazer a ceia como as igrejas ensinam, as igrejas cristãs protestantes, ou não devemos fazer a ceia até que Jesus volte. Então eu ainda fiquei com esta dúvida, mas eu esclareci a outra dúvida, que seria esta pergunta, que quando virá o reino de Deus, fazendo isso que eu vou mostrar agora, esta pesquisa. Então, continuando, ele disse assim: não beberei mais do fruto da vide. Ele falando isso para os apóstolos. Até aquele dia. Mas ele aqui, ele não definiu qual que é o dia. Pode ser que esteja escrito na Bíblia, em outros lugares, em outras passagens. Mas vamos continuar para ver qual foi a mensagem que eu recebi do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E daí, continuando, ele fala assim: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então, quando eles estavam fazendo a Santa Ceia, estavam os 12 apóstolos e Jesus Cristo, eles estavam bebendo vinho. E daí Jesus pronunciou este discurso falando que no futuro os apóstolos eles iam beber um outro vinho, um vinho novo. Então essa palavra novo ela é muito significativa e enigmática, porque esse novo significa vários pensamentos, inclusive ele está querendo dizer que existe a questão do vinho novo
e do vinho velho, que nem está escrito numa parábola que ele usou para explicar aquela questão do odre novo e o odre velho, que seria o vasilhame. No caso de uma festa que estava acontecendo e ele transformou água em vinho. E também o caso que ele diz que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho. O que significa isso? Significa a mudança, que a gente não pode continuar vivendo do jeito que a gente vive, erroneamente. Se a gente quiser se transformar e, e, e se tornar uma criatura nova, nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de vida, os nossos hábitos cotidianos. Tudo que a gente faz, a gente tem que mudar para se transformar em novo, para poder encher o odre novo, não o odre velho, porque o odre velho ele já está desgastado, é um odre que já está superado. E o vinho também, se for um vinho velho, ele está adulterado, ele já está vencido. Então as pessoas ainda gostam de tomar o vinho velho. E Jesus está falando aqui neste texto e nesse outro texto que eu estou usando da parábola, que está escrito nos evangelhos, em outro local da Bíblia, que ele estava explicando isso, que a gente tem que beber o vinho novo e deixar o vinho velho, que significa um pensamento voltado para o povo judeu e israelita. Ele está querendo mostrar para estes povos que eles tinham que parar de fazer os costumes e as tradições que eles faziam para a adoração do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus verdadeiro. Então ele estava querendo que este povo mudasse o pensamento, que eles eram muito duros de coração. Então ele diz aqui, concluindo, em que eu beber novo o vinho, aonde? No reino de Deus. Então já temos um ponto de partida, porque nós estamos analisando isso, quando virá o reino de Deus. E a gente tem que beber o vinho novo, não o vinho velho que está estragado, que é esse modo de vida que a gente vive hoje em dia, que é um modo que já foi destruído por Jesus na cruz. Então, não devemos continuar a seguir as doutrinas já antiquadas, velhas. Por isso que ele diz, agora eu vou mudar um pouco o contexto que eu escrevi e vou usar outra passagem bíblica para realçar mais isso que nós estamos falando, que está escrito em Colossenses. Colossenses foi o livro que Paulo escreveu. Então aqui Paulo, ele vai dar, deixa eu entrar em Colossenses aqui, ele vai dar a resposta desse questionamento. Ele vai dar o brilho, o ponto de vista que Jesus começou a expor, e Paulo ele concluiu dando demonstrando o que significava o que Jesus falou. Estou tentando achar Colossenses aqui.
estou procurando aqui, estou chegando na passagem. Estou em Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, fica antes. É que é um livro que ele tem poucos capítulos, então ele fica meio escondido na Bíblia. Acabei de achar. Então aqui, por exemplo, para realçar mais este pensamento que nós estamos tendo, eu vou ler aqui Colossenses, capítulo 2, começando do versículo 20. Eu acho que por aqui já dá para começar, para completar esses pensamentos que nós estamos tendo agora. Vamos continuar. Colossenses 2, versículo 20. Daí Paulo escreve assim: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Qual que é o rudimento do mundo? Seria, por exemplo, a lei de Moisés. E seria também as tradições, os costumes, as religiões do mundo, que não era o mundo judeu-israelita, era o mundo no contexto geral da época da antiguidade. Ele está querendo dizer aqui, Paulo, repetindo: Se, pois, estáis mortos com Cristo, com C maiúsculo, para identificar que é o Deus da Bíblia verdadeiro. Quanto aos rudimentos do mundo, está vendo? Rudimentos são coisas primitivas, são coisas que Deus criou no começo da geração do mundo. Daí continuando, porque vos carregam ainda de ordenanças. Está vendo? O Paulo ele está apontando que as pessoas vivem ainda num sistema antigo que era de Deus, com D maiúsculo, o Deus vivo, que era o Deus de Israel e de Judá. Então ele está falando isso pensando nestes povos. Daí, continuando, como se vivesseis no mundo, vírgula, tais como, Vou repetir de novo, versículo 20 de Colossenses, capítulo 2, para tentar esclarecer melhor. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, quando ele usa a palavra Cristo, ele está falando de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, e de Jesus Cristo ao mesmo tempo, porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, se a gente está morto porque Jesus ele matou estes costumes e as tradições oficiais que eram guardadas pelo povo judeu e israelita. Ele cessou essas tradições. Ele está dizendo isso aqui. Então, as pessoas elas se tornavam cristãs quando elas se convertiam, tanto judeus como gentios. Daí ele continua, porque vos carregam ainda de ordenanças, porque a lei de Moisés tinha muita ordem, tinha muita disciplina, tinha muito... era muito rígida. Por isso que ele fala de ordenanças,
porque era a ordem do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E daí é por esse caminho que a gente consegue descobrir qual que é o verdadeiro Deus, o Deus com D maiúsculo, não um Deus falso dos povos, das nações, do nosso tempo, que todo mundo idolatra e ama, admira, que é o Deus do mal. E ele conclui aqui, como se vivesseis no mundo. Está vendo? A gente tem que sair do mundo. Esta parte é uma prova que Paulo está falando que a gente não tem que viver mais no mundo. E aqui ele está falando assim, para a igreja de Cristo, que são os cristãos. Ele está falando isso, ele está falando como se vivesseis no mundo. Ele está falando que a gente não pode viver no mundo. Tá vendo? Uma prova aqui substancial. A gente não pode viver no mundo. Daí ele completa aqui. Tais como, 2 pontos. Agora ele vai falar como a gente pode perceber se a gente vive no mundo ou nós estamos no mundo das trevas, que é o mundo carnal, ou se nós estamos no mundo de Jesus Cristo, que é o mundo espiritual. Daí no versículo 21 ele diz assim, não toques, não proves, não manuseis. Esta parte é muito difícil de entender. E ele põe um sinal de interrogação na escrita, perguntando. Este versículo é muito difícil de analisar agora. Eu até fiz uma vez uma meditação sobre isso. E eu cheguei à conclusão que Paulo ele fez aqui uma estrutura de entendimento para a gente colocar dentro dessa estrutura, que está aqui no versículo 21, que eu vou repetir de novo, ele escreveu assim, não toques, não proves e não manuseis. Ele está querendo dizer que qualquer coisa que a gente pensar, a gente pode enquadrar nesses termos aqui, de não toques, não proves e não manuseis. Porque nessa época da antiguidade, na época da lei de Moisés, eles não podiam fazer isso, não tocar, não provar e não manusear. Só que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer agora, que aqui prova que o povo estava nessa situação aqui que nós estávamos lendo, de o odre velho e o odre novo. Quando Jesus nasceu aqui na Terra, ele trocou o vinho, que é o fruto da vide. Ele trocou o vinho velho pelo vinho novo. É isso que está querendo dizer nessa parte de Marcos 14, versículo 25, que nós estávamos lendo. Então, só para concluir este pensamento. Então, já temos uma estrutura que a gente pode organizar e pensar. Então, agora eu vou continuar neste pensamento de Lucas 17, versículo 20, para provar que quando virá o reino de Deus, para poder descobrir, não provar, descobrir quando virá esse reino. Porque a gente não sabe, a gente tem dúvida. Mas Jesus, ele me levou em espírito,
com E minúsculo, o meu espírito, até esta informação, até esta revelação que eu estou falando agora, porque eu sou profeta, rei e sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Então eu vou usar agora Lucas 17, versículo 20, e Lucas 22, versículo 15 e 16. Então eu vou ter que abrir a minha Bíblia em Lucas, capítulo 15. Estou procurando aqui. Só um momento. Estou aqui com um problema aqui de marcação aqui da Bíblia, né? Estou quase chegando aqui em Lucas 22. Lucas 22. Para confirmar novamente, em Lucas nós já confirmamos em Marcos. Agora vamos confirmar em Lucas a mesma coisa que a gente começou a falar no começo do vídeo, que é Lucas 22, versículo 15, que está escrito assim: E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Está vendo? Agora nós provamos que realmente este texto que nós estamos lendo, eles estavam na Páscoa, que seria a ceia antes da morte de Jesus. Daí ele diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Está vendo? Ele sabia que iria sofrer e passar por tudo aquilo que ele passou. Então, estou agora em Lucas, capítulo 22, versículo 15. E agora eu vou para o versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, com D maiúsculo. Está vendo? Lucas está dizendo e confirmando a mesma coisa que Marcos disse no capítulo 14 e no versículo 25 do livro de Marcos. Só que aqui ele coloca a questão de cumprir. E ele diz assim: não comerei mais até que ela se cumpra. Jesus falando, que é a Páscoa, no reino de Deus. Interessante. Então aqui ele está querendo dizer que não é para a gente comemorar a Páscoa até a gente e os apóstolos forem, a gente, os cristãos, para o reino de Deus. Interessante. Por que então que nas igrejas as pessoas celebram a Santa Ceia? Por que acontece isso se a gente não sabe quando que vai vir, quando que a gente vai entrar no reino de Deus? Mas vamos continuar. É só um pensamento. Não estou afirmando nada. Daí eu escrevi aqui até no caderno, vou repetir. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. A gente não pode comemorar a Páscoa, a Santa Ceia, até que ela se cumpra no reino de Deus.
Então quer dizer que a Páscoa pode já ter sido cumprida ou ainda não pode ter sido cumprida, não sabemos. E eu também anotei aqui o versículo 17. Vamos ler o versículo 17 agora. E, tomando o cálice, e, havendo dado graças, disse: tomai-o, disse : tomai-o e reparti-o entre vós. Olha só, outra questão. Vou repetir, Lucas 22, versículo 17. Repetindo, e, tomando o cálice, agora ele está falando da bebida, aquela bebida que nós já lemos em Marcos 14, no versículo 25, que é a vide. Então ele diz aqui, e, tomando o cálice, que eles estavam lá na mesa da Santa Ceia e bebendo e comendo. E daí está escrito assim, e, havendo dado graças, Jesus deu graças na comida, no alimento, no mantimento que eles estavam consumindo. Disse, tomai-o e repartiu entre vós. Está vendo? Aqui é um comando que Jesus está falando para todo mundo fazer. Tomar o cálice da bebida, que é o vinho, que seria assim, as pessoas nos dias de hoje que são cristãos, só os cristãos, pode comer e beber à vontade, sem ter essa regra, essa ordenança que nós lemos agora há pouco lá no livro de Colossenses. Jesus, ele deu a liberdade para os cristãos poderem tomar e beber e comer em qualquer tempo aqui na Terra. Isto é uma constatação. A gente pode fazer isso. Mas por que a gente pode? Vamos ver aqui. E ele também cita a palavra repartir entre vós. É repartir somente entre os 12 discípulos. Ele não está querendo dizer que a gente tem que repartir os cristãos com as pessoas que estão de fora do cristianismo. Porque as pessoas que estão de fora, elas não fazem parte da congregação de Jesus Cristo. Elas são de outras religiões. Então, isto é importante também. A gente não pode repartir o pão e o vinho com as pessoas que não que não esteja compactuando com a nossa filosofia, com nossa religião, com os nossos pensamentos. A gente tem que ajudar até o inimigo, mas a gente não pode comer junto com o inimigo. É isso que Jesus está ensinando, porque ele reuniu só os 12 apóstolos. Ele não reuniu a família dele, que era a mãe, os irmãos, o pai. Ele não reuniu os amigos. Ele reuniu aqueles irmãos que se tornaram apóstolos, que acreditaram nele. Então, quando você for se reunir com pessoas, você tem que se reunir com pessoas que estejam dentro da doutrina que está escrito na Bíblia. Não com pessoas que não acreditam, não respeitam, não obedecem o que está escrito na Bíblia e o que eu estou falando agora, representando
a Igreja dos Evangelhos dos Pobres e a Bíblia Sagrada, que é o nosso instrumento de conhecimento e de ensinamento. É real, que nós devemos seguir. Por isso que a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos já estas provas aqui escritas que nós estamos falando. Estamos montando o pensamento para concluir, para chegar no propósito de saber de quando virá o reino de Deus. Se é aqui na terra, se é nos céus. Vamos continuar. Daí eu coloquei o versículo 18, que está em Lucas 22. Então vamos continuar ainda nesta parte. Vamos ler aqui o versículo 18. Eu vou ler olhando a Bíblia. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Olha só, ele está repetindo o que Marcos falou, que ele está dizendo assim para os discípulos: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide. Então eles tinham que beber, os apóstolos, junto com Jesus, só naquela hora que eles estavam reunidos na Santa Ceia, que era a Páscoa. Só aquele dia, depois eles não precisavam mais fazer isso. É isso que está escrito aqui. Mas vamos ver se tem um prazo para acabar essa restrição. Creio que teve. Vamos continuar aqui este prazo. Até que venha o reino de Deus, ó. Ele está falando que a gente tem que observar essa questão do reino de Deus. Daí eu continuei e coloquei o versículo 19 e 20. Eu escrevi aqui no meu caderno. Vamos ler. Versículo 19 de Lucas 22, versículo 19. Daí continuando o processo que eles estavam executando nessa hora, naquele tempo. E, tomando o pão, agora ele vai falar do pão, ele falou do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele vai falar do pão, que é o alimento sólido. E havendo dado graças, ele deu graça, Jesus deu graça na comida, na alimentação. Viu como a comida e a alimentação é uma coisa, o alimento é uma coisa super importante no contexto bíblico? Daí diz aqui, partiu. Tá vendo? Ele sempre faz isso, Jesus. Ele parte o pão para distribuir, para dividir com todos. Não é só com um, igual os ricos fazem. Os ricos, eles não partem, eles não dividem, eles não distribuem o pão que eles conquistam. Eles são individualistas, egoístas. No máximo, eles fazem isso só com os que são do grupo deles, os que são da intimidade deles. Eles não fazem isso com todo mundo, porque eles querem as coisas só para eles, por isso que eles estão fora. Aqui, Jesus está mostrando como todo mundo deve viver em conjunto, na congregação, na comunhão das pessoas que são cristãos. Por isso que os cristãos não podem se misturar com o povo do mundo, com os ricos, com os pobres que são desobedientes, que são
pessoas que são rebeldes. Então ele diz aqui, ó, continuando, e deu-lhe, dizendo, ele deu o pão para os 12 discípulos e deu a graça também. Ele deu o pão e a graça. Isso representa essa liberdade que todo mundo tem hoje mesmo, os que não estão dentro da igreja de Cristo, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Olha só, aqui ele está explicando que o pão, mas ele seria o corpo dele, mas ele está explicando simbolicamente. Ele não está querendo dizer que aquele pão que você come na hora da ceia, que as igrejas fazem, é o corpo dele. Aqui ele está fazendo uma representação do corpo dele, porque o corpo dele é o corpo físico, carnal mesmo. Como é que nós vamos comer o pão, que é o corpo de Jesus Cristo, se a gente não é canibal? A gente não pode comer o corpo de uma pessoa. A gente só pode ingerir o corpo de um animal. Se a gente ingerir o corpo de uma pessoa, a gente se transforma em canibal. Daí isso é canibalismo. Isso daí é um pecado que não tem nem como imaginar. E tem outro detalhe, em João, eu não me lembro qual capítulo que está agora. Jesus fala que a gente tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. E ele fala no sentido figurado e no sentido literal isso. Eu não vou até lá agora, porque eu não me lembro direito onde está. Mas acho que está em João, capítulo 6, está dizendo isso. Então, para não ficar muito grande o vídeo, que já está em 47 minutos, eu não vou até lá. Mas ele disse isso que eu estou falando, que todo mundo tem que comer a carne e o sangue. Ele diz isso. Então, é interessante este pensamento. Eu teria que ir lá agora para comprovar isso, para a gente também visualizar melhor. Mas aí vai demorar muito esse vídeo. Eu estou pensando se a gente vai até lá ou se a gente fica por aqui. Vamos ficar por aqui. Outro dia nós chegaremos lá, quando estivermos fazendo outro vídeo. Então ele diz isso. E aqui ele está confirmando esta questão. E daí eu anotei o versículo 20. Vamos ver o que diz no versículo 20 do capítulo 22 de Lucas, o evangelista. Vamos ler. O versículo 20 diz assim: semelhantemente, repetindo, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, dois pontos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos analisar aqui. Jesus disse, semelhantemente. Essa palavra semelhante, a gente pode pensar em vários sentidos. Ele diz assim, tomou o cálice. Então ele bebeu do fruto da vide, é uma representação simbólica do sangue dele.
Não é que os apóstolos beberam o sangue de Jesus, o sangue que corre no nosso corpo, em nossas veias. Ele bebeu o cálice do vinho. Isso aconteceu depois da ceia. Primeiro eles ceiaram. Então acho que eles comeram primeiro e depois tomaram o cálice, como está descrevendo aqui, nos detalhes. E daí ele dizendo, 2 pontos. Este cálice é. Então ele está se referindo ao cálice, à bebida, o vinho, que representava o sangue dele. É o Novo Testamento. Então vemos que o Novo Testamento, a gente pode fazer uma comparação que seria o sangue de Jesus Cristo. E esse Novo Testamento, ele é escrito, está escrito com palavras e textos. Ele foi escrito por um instrumento que como se fosse uma caneta, uma coisa assim que todo mundo usa casualmente, usualmente, casualmente. Então ele diz assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então aqui ele ligou sangue, Novo Testamento e um cálice, um copo, que é derramado por vós. Aqui ele já está falando o que ia acontecer na hora da crucificação. Isso daí foi a gota de sangue que representa o sacrifício dele na cruz. Daí, continuando. Daí eu peguei e coloquei o livro de Mateus 26, versículo 26, 27, 28 e 29. Então vamos lá, em Mateus 26. Eu vou fazer agora uma análise sobre tudo isso que nós falamos, mas na visão de Mateus, porque estou usando os 3 evangelhos para tentar descobrir quando virá o reino de Deus. Então eu peguei todas as passagens parecidas dos 3 livros para fazer a comparação, para não ter dúvidas. Então vamos lá, Mateus 26, versículo 26. Daí vamos lá, versículo 26. Está escrito assim: e quando comiam, a gente vai retratar de novo o que estava acontecendo na ceia. Jesus tomou o pão, tá vendo? Ele tomou de novo, ele pegou. Está confirmando o que os outros apóstolos escreveram. E abençoou. Está vendo? Ele aqui já está falando que Jesus, ele abençoa tudo que a gente tem. Tudo que você tem é abençoado por Jesus. Se você estiver fazendo o que você tem que fazer. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está demonstrando, está dizendo. E daí continuando. O partiu. Pegou o pão e partiu. Tá vendo? Ele partiu, ele distribuiu para cada um. Por isso que o rico, ele não vai para o céu, porque ele não faz isso. O rico, ele tem muitas posses, muitos bens, e ele não reparte com ninguém, ele quer mais do que ele já tem. É uma pessoa que tem um monte de coisa, o rico,
E ele quer ter mais ainda. Ele não se satisfaz. É um cão guloso, é igual o cachorro. O cachorro come, come, come e na ansiedade ele quer comer mais. É a mesma coisa, o rico é igual um cachorro, igual um animal. E, e aqui está escrito, ó, o partiu. Então essa ação que Jesus faz é para mostrar para a gente que a gente não pode acumular nada. Não pode acumular nada, bens, materiais. É o espírito do mulambo. São tudo mulambo. Os ricos é tudo mulambo. Que eles querem as coisas só para eles. E daí está escrito aqui. Eu deu aos discípulos, tá vendo? Jesus, ele reparte o pão, ele reparte o poder que Deus deu para ele, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E daí ele disse, tomai, tomai, comei, está vendo? Isto é o meu corpo. Olha só, ele fala de novo, mas aqui é uma representação simbólica que ele está fazendo. Mas, na verdade, se a gente for analisar friamente, nós temos que comer o corpo de Jesus e beber o sangue dele. Ou seja, a gente tem que fazer tudo isso que ele mandou, que está escrito na Bíblia. É isso que ele está querendo dizer. É literalmente comer o corpo e beber o sangue de Jesus. Só que os ricos, eles não fazem isso. Eles fazem de outra forma. Eles têm a ajuda, eles têm o poder das trevas, do diabo. Então dá a impressão que o rico, ele é irmão de Jesus Cristo, mas eles não acreditam em Jesus Cristo, porque eles não estão fazendo isso que nós estamos falando. E daí eu continuei, versículo 27. E, tomando o cálice e dando graças, tá vendo? Repetiu de novo o que aconteceu. Mateus está repetindo o que os apóstolos Marcos e Lucas tinham falado também no evangelho deles. Ele está falando a mesma coisa, ele está descrevendo a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Aqui está escrito, eu parei no versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Está vendo? Ó? Bebei dele todos. Ele está querendo dizer que todo mundo que estava reunido na mesa, eles tinham que beber o que Jesus estava dando para eles, que era as coisas boas espirituais, não carnais, não materiais. Daí no versículo 28 está escrito assim, porque isto é o meu sangue, vírgula, o sangue do Novo Testamento. Ó, ele repete de novo. Nós temos que seguir o Novo Testamento, não o Antigo Testamento. Quando você vê pessoas falando do Antigo Testamento, do povo judeu, do povo israelita, dos hebreus, quando você vê essas pessoas falando sobre estas coisas, então, nós temos que
parar para pensar. Por quê? Porque nós não somos como muitos que vivem do passado. Nós vivemos do presente a partir da vinda de Jesus e a partir do que ele fez aqui na terra. Então nós temos que seguir esta doutrina. Então, repetindo e continuando, este Novo Testamento que é derramado, esse sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Repetindo, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, sangue de Jesus, o sangue do Novo Testamento. Os cristãos, eles têm que seguir o Novo Testamento, que é derramado por muitos. Olha só, outra revelação. O sangue de Jesus não foi derramado para todos. O sangue de Jesus, ele foi derramado para muitos, por muitos. Então não é todos que estão recebendo este benefício, esta graça. E daí ele conclui, para a remissão dos pecados, porque todos têm pecados. Então, ninguém consegue se salvar por si mesmo. E é o que está acontecendo. Todo mundo hoje em dia, eles são gentios. Eles ainda não são cristãos. Então, eles pensam que eles podem se salvar por conta própria. É isso que está acontecendo aqui no texto. Então, no versículo 29, que é a última parte agora do estudo desta sequência de versículos, vamos ler. Versículo 29 de Mateus 26. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Está vendo? Ele está repetindo o que Marcos e Lucas disse. Repetindo, versículo 29 do capítulo 26 de Mateus. E digo-vos que, Jesus dizendo para os apóstolos, no caso era discípulos, né? Eles ainda eram discípulos, eles ainda não tinham sido reconhecidos, né? Desde agora, está vendo? Naquela hora que estava acontecendo estas coisas. Não beberei deste fruto da vide. Olha só, ele está repetindo para não beber do fruto da vide. Até aquele dia. Qual dia que é? É este dia que nós estamos querendo descobrir. Em que o beba novo. Tá vendo, ó? Quando chegar este dia, nós vamos beber um vinho novo. É isso que ele está querendo dizer. Mas qual dia que é esse? Vamos ver. Ele conclui aqui. Até aquele dia em que eu beba novo convosco. Aonde? No reino de meu Pai. É isso que nós estamos querendo saber. Quando virá o reino de Deus? Será que é aqui na terra? Será que é no céu? Vamos ver, ainda não chegou a resposta. Mas nós estamos indo bem na sequência. Então eu escrevi isso. Daí eu peguei
e fui para Lucas 17:20 e achei a resposta desta questão, deste enigma, deste assunto, do título do vídeo. Quando virá o reino de Deus? Agora que vamos descobrir que está em Lucas 17, versículo 20. Aqui a gente deu os instrumentos e os argumentos para pensarmos nesta proposta do tema do vídeo. Agora, para responder a resposta deste tema, de que quando virá o reino de Deus, interrogação, vamos descobrir agora, lendo Lucas, capítulo 17, versículo 20. Então, eu vou ler aqui usando o que eu escrevi no caderno, que é o versículo. Então, vamos lá. Eu já vou direto no assunto e depois eu explico, para não ficar lendo vários versículos. Então, eu vou começar. Versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Olha só, hein? Olha só que passagem, hein? Isso que nós estamos vendo, os fariseus, eles já tinham interesse de saber. Por isso que está escrito nesse versículo a resposta. Por isso que eu achei a resposta. Repetindo, ó. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então os fariseus, eles estavam perguntando para Jesus quando havia de vir o reino de Deus. Vir da onde? Vir do céu para a terra, não da terra para o céu. Porque o reino de Deus não está aqui na terra. O reino de Deus está no alto. Então, já temos aqui um esclarecimento muito grande aqui. Preste atenção. Então, o reino de Deus, ele vai descer. Ele vai baixar, está escrito aqui, ó. Achamos a resposta da pergunta, ó. Lucas 17, versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Daí Jesus respondeu-lhes e disse, agora vem a fala de Jesus, ó, 2 pontos. O reino de Deus, com D maiúsculo, é claro, não vem com aparência exterior. Ele já começou respondendo com uma charada já. Ele já deu assim uma explicação misteriosa, ó, repetindo, ó. Jesus disse: o reino de Deus não vem, ó, vem de vir. Então, aqui Jesus ele está reafirmando aquilo que os fariseus perguntaram, ó. Não vem. Não vem da onde? De algum lugar. E qual é esse lugar? É do céu. Ele não está apontando aqui na terra. Ele está querendo dizer que o reino de Deus ele vem para a terra, onde nós estamos agora. Então, isto é importante para a gente pensar, porque depois de todo esse discurso que eu fiz, usando o livro de Marcos, o livro de Mateus e o livro de Lucas, nós vimos que Jesus estava falando para os apóstolos não beber
do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tá vendo? Ele usou de novo a palavra ver, de vir. No passado é venha. Não, no futuro é venha. É um verbo. Então, o verbo vir, nesse estudo que nós estamos fazendo, ele é super importantíssimo. Então, acabamos de provar que o reino de Deus, ele vem, ele desce aqui na terra. Não é que a gente vai até o reino de Deus. O reino de Deus, ele vem até nós. É essa a interpretação que eu estou tendo aqui. Esta é a visão que eu estou vendo. Está vendo? Está vendo você também? E olha o que ele diz, ó. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Outra questão interessante. Não vem com aparência. E ele usa a palavra exterior. São duas palavras intrigantes, interessantes. Como assim? Aparência exterior. Hoje em dia, todo mundo que procura Deus procura dentro dos templos, dentro da igreja. E o que está escrito aqui que Jesus acabou de revelar? Que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, o reino de Deus, no meu modo de ver, não está numa igreja física, não está num templo construído por mão de homens. Interessante, hein? Olha só, vamos continuar aqui para ver se a gente consegue provar este pensamento que eu tive agora. Versículo 21. Agora nós estamos em Lucas, capítulo 17 e versículo 21. Eu escrevi aqui no meu caderno, eu acho que dá para utilizar o que eu escrevi no caderno sem precisar ficar olhando aqui para o versículo da Bíblia. Vamos ver. Versículo 22. E disse aos seus discípulos. Agora é Jesus dizendo para os discípulos. 2 pontos. Dias virão em que... eu precisava agora ir para a página 2, achei. Então, que eu quebrei aqui porque eu não tinha espaço para escrever, né? Então, eu escrevi assim. Eu copiei o trecho da Bíblia. E está escrito assim. E disse aos seus discípulos, dias virão, ó, em que, vamos ler aqui, desejarás ver um dos dias do Filho, com F maiúsculo, do homem, vírgula, e não o vereis. Interessante. Vou repetir aqui o versículo lendo a Bíblia e ao mesmo tempo vendo aqui no caderno. Vamos ver o que acontece. Versículo 22. É o versículo... Deixa eu ver aqui. É o versículo 22. Eu estou aqui... É porque eu tenho que ir para o livro de Lucas aqui na Bíblia, que eu estava ainda em Mateus aqui. Deixa eu ir para Lucas. Lucas, capítulo 17. Vamos ver aqui. Lucas 17, versículo 22. Aqui, tá igualzinho, ó. E disse aos seus discípulos, que é Jesus dizendo para os discípulos, dias
dois pontos. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho, com F maiúsculo, do homem, vírgula, e não o vereis. Então vamos ver aqui. Quando ele fala dias virão, e lembra que eu falei que no começo do vídeo a gente tinha que prestar atenção na palavra dias? Ó, ele repetiu de novo mais uma vez, que é o dia que está sendo analisado. Ó, dias virão em que desejareis ver um dos dias. Ele repete de novo a palavra dias. Esse versículo é muito difícil, por isso que eu estou repetindo ele várias vezes, que até eu ainda não compreendi direito esta parte. Vou ver se eu consigo compreender através da luz de Jesus Cristo, que está pairando aqui no ambiente onde eu estou. Então ele fala assim: dias virão em que desejareis ver um dos dias. Olha só, preste atenção, ele fala um dos dias do Filho, com F maiúsculo, do homem, e não o vereis. É muito emblemático este versículo. Não dá para a gente ter uma noção assim exata do que ele está falando. Só dá para ter assim alguns pensamentos assim. Mas ele está querendo dizer para os apóstolos que eles desejariam ver um dos dias do Filho do Homem. Não todos, pelo menos um dos dias. E daí ele completa: e não o vereis. Essa parte é difícil, viu? Eu vou passar para frente para ver se a gente consegue decifrar esse versículo. Vamos ver o que acontece. Daí eu anotei aqui o versículo 23. Vamos ver. Vamos ler o versículo 23 para ver se a gente consegue voltar nesse versículo 22, para ter uma interpretação mais completa. Versículo 23 de Lucas 17. E dir-vosão, dois pontos, ei-lo aqui. Olha como é difícil o pronunciamento das palavras, ó. E dir-vosão, dois pontos. Aqui ele está falando, acho que do futuro. Ei-lo aqui, vírgula, ou dois pontos. Essas duas partes aqui dos versículos, elas são importantíssimas para a gente descobrir quando virá o reino de Deus. Preste atenção. E daí ele diz, ou, ele já está usando outro pensamento. Ei-lo ali, vírgula. Daí ele diz, não vades, nem os sigais. Olha só que versículo, hein? Por isso que eu anotei ele aqui, ó, pra gente falar. E depois é o versículo 24 que eu escrevi ele, que deve ser mais importante também.
Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar no versículo 22. Nós paramos aqui nos enigmas bem difíceis, né? Vamos ver aqui, ó. Versículo 22, vamos voltar. E disse aos discípulos, dois pontos. Vamos relembrar aqui. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho, com F maiúsculo, que é Jesus, do homem, vírgula, e não o vereis. Eu acho que aqui Jesus estava querendo dizer o seguinte. Agora aqui está vindo a revelação na minha mente. Jesus Cristo está trabalhando no meu cérebro agora. Ele está querendo dizer assim: depois que Jesus morreu, sofreu, ele foi para o céu. E daí ele se separou dos discípulos, dos apóstolos, que eram homens que seguiam ele. Então ele está falando no futuro destas coisas que estavam acontecendo aqui, para o futuro, que os apóstolos, eles queriam ver, desejariam ver Jesus. E os dias de Jesus agora são eternos, porque ele está no céu. Só que os apóstolos, eles ficaram aqui. Jesus, ele desceu e depois subiu. Daí quando ele subiu, esses dias representam o céu da luz. É o céu onde está os tesouros, onde está a vida eterna, a árvore do fruto da vida eterna, aonde está os bens, as coisas boas que o Deus vivo da Bíblia, que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados segue. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. E os apóstolos não iam ver mais ele, porque os apóstolos iam estar fazendo a missão que Deus e Jesus mandaram eles fazerem aqui na terra. Então ele está dizendo mais ou menos isso, nesse sentido. Por isso que ele fala, repetindo, já estou ficando com sono e cansado, mas está tão bom que eu não quero parar. Então eu vou continuar. Daí, eu vou repetir aqui, ó, o versículo que nós paramos aqui, que é o 22, ó. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, porque Jesus não estava aqui na terra. Logo que ele subiu, logo que ele morreu, ficou 3 dias no inferno, os discípulos eles ficaram desamparados, porque não existia o Espírito com E maiúsculo aqui na terra, nesses 3 dias, e nem o Espírito Santo, que quando Jesus morreu, o Espírito Santo subiu, que é o Espírito de Deus, do Deus Supremo, o Deus verdadeiro da Bíblia. Então, aqui na terra ficou 3 dias sem o Espírito, por isso que ele está dizendo isso, que os apóstolos ficaram desamparados 3 dias. É isso mesmo. Daí vamos para o 23 para ver o que acontece. E agora vem aquelas palavras difíceis. Versículos 23. E dir-vos-ão, 2 pontos. Está vendo? Daí o que aconteceu? Como eles estavam desesperados, daí
os fariseus, essas pessoas ruins, diziam para os discípulos: Ei-lo aqui! Está vendo? Os fariseus estavam querendo pegar os discípulos. Então eles ficavam inventando. Olha só, Jesus está aqui. Ei-lo aqui. Ou, dois pontos. Ei-lo ali. Está vendo? O que isso significa? Que o povo do mundo, os judeus que eram fariseus, os israelitas que eram fariseus, hipócritas, que viviam na religião judaica, que ainda não tinha sido decretado a falência dessa religião, porque os fatos tinham acabado de acontecer, Jesus tinha morrido naquela hora. Jesus prevendo o futuro para eles, no tempo determinado por Deus, nosso Pai, o Deus eterno. Então estava acontecendo isso, Jesus estava falando para eles, preparando eles das coisas que iam acontecer no futuro desta época aqui, da passagem da Bíblia que nós estamos lendo. Daí, os judeus, né, a religião que era de Deus nesta época, com D maiúsculo, o Deus verdadeiro, iria acontecer essas coisas. Jesus estava mostrando para os apóstolos. Daí Jesus falou assim: não vades, que não era para acreditar nos judeus, no povo do mundo também. E daí ele diz: nem os sigais. Está vendo? Jesus estava ensinando eles a não seguir as religiões do mundo. É isso que está escrito aqui. Jesus já estava prevendo e já estava avisando eles: olha, para os 12 discípulos, vão vir gente aqui de outras religiões, outras nações, os próprios judeus e israelitas. Não sigam eles, não fazem o que eles estão falando, não acreditem neles. Está vendo? E hoje em dia os cristãos, eles não estão obedecendo esta voz aqui de Jesus, ó. Os cristãos, eles não estão fazendo o que está escrito aqui em Lucas 17, versículo 23, ó. Vou repetir, ó. Jesus falando, ó. Edir vosão, ó. Eles vão dizer, todas as pessoas que estão na liderança de todas as religiões, ó. Ei-lo aqui, ó. Eles vão falar assim, ó. Você que vai na igreja, no templo deles, eles vão dizer assim para você: olha, Deus e Jesus está aqui, ó, na minha casa, aqui, ó, na minha religião. A minha religião que é a certa. A minha religião que é a correta. Então Deus e Jesus está aqui, ó. Daí as pessoas, não lendo essa parte que eu estou lendo da Bíblia e fazendo essa interpretação verdadeira, correta, justa, esta interpretação verdadeira, elas caem, igual todos estão caindo, ó, na rede que o diabo lançou para pegar os peixes. Olha só, é isso que Jesus está falando aqui, ó, no versículo 23, ó. Daí eles vão falar: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Daí eles vão mandar você ir, vai,
Vai lá para Universal, né, da Neopentecostal, vai lá para igreja do fulano de tal. É assim que, que acontece. Jesus ele já estava já revelando há 2000 anos atrás, ó. E daí que ele fala, ó, não vades, ó. Ele está falando para você não ir, porque a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados já está te mostrando, revelando todo todo esse segredo aqui. Está revelando tudo que eles fazem para enganar as pessoas, como Jesus está revelando para os discípulos, para eles não serem enganados. Mas alguns deles acabaram sendo enganados. Como eu estou ficando com muito sono, eu não vou conseguir ter mais disposição aqui, mas eu vou continuar. Daí então, porque já está me dando um mal-estar que eu comi chocolate, eu sou muito diabético e aqui começa a doer, começa a dar uma sensação ruim e eu tenho que usar a vista, né? Os pensamentos, né? Tenho que usar a mente, daí isso vai atrapalhando tudo, né? Mas vamos continuar que tá bom essa parte aqui. Essa parte aqui é super importante. Então está escrito aqui, ó, Jesus falando no versículo 23, ó, não vades. É para você não ir nessas igrejas, nesses templos, nessas religiões. Ó, ele está mandando você não ir, e você está indo. Você está desobedecendo. Ó, nem os sigais, ó. Você não pode nem pensar em seguir eles. Você está fazendo tudo errado, meu irmão. Você está perdido. É isso que Jesus está falando. Ó. Agora vamos passar para o versículo 24, que eu até escrevi aqui. Como ele ficou grande aqui, eu vou ler utilizando o caderno que eu escrevi, versículo 24. Olha, daí vem a explicação, ó. Nossa, é importante, ó. Versículo 22, 23 e 24. Olha, presta atenção, ó. Ele já começa falando por quê, ó, que você não pode seguir eles. Aqui ele tá dando toda a revelação, ó, da verdade. Presta atenção, ó, versículo 24, ó. Eu vou provar agora para vocês, porque vocês não podem seguir religiões, igrejas, templos, doutrinas. São tudo falsos cristãos. É o falso cristianismo. É o anticristo disfarçado de ser de luz. Presta atenção, ó. Porque, vírgula, ó, olha só. Olha esse texto, só de bater o olho eu já vi, já, eu nem tinha lido, ó. Faz tempo que eu não abro nessa parte aqui. Olha só, presta atenção, ó. Por quê? Como? Nossa, esse enigma aqui ele é muito bom. Eu fiquei meditando ele no passado. Nossa, fiquei pensando umas coisas aqui que Jesus me revelou. Vamos ver se eu consigo expor, ó. Versículo 24. Porque como o relâmpago, vírgula, vai vendo, que faiscando desde uma parte do céu. Olha só, esse versículo tem muitas revelações, ó, impressionantes, ó. Aqui ele está falando de outros mundos, ó. Presta atenção. Resplandece até outra parte do céu. Daí, vírgula. Assim será também
o Filho do Homem, com F maiúsculo, que é Jesus, no seu dia. Olha só a palavra dia. Todos esses dias que a gente viu aqui, quando a gente lê os outros versículos, eles são representados por esse versículo que está escrito, essa palavra dia aqui do versículo 24. Aqui está demonstrando que Jesus ensinou que o dia é referente a esses mundos aqui, ó, que eu acabei de ler, ó. Vamos repetir e entender esses outros versículos que nós estamos aqui derrapando aqui para tentar descobrir realmente o que Jesus estava falando para os discípulos, ó. Vou repetir. Lucas 17, versículo 24, ó. Por quê? Ó, agora ele está explicando Jesus Cristo, porque a gente já leu o versículo 22 e 23, ó. Ele está explicando esses versículos, ó. Como o relâmpago significa uma coisa muito rápida, assim. Um acontecimento, assim, instantâneo, ó. Porque como o relâmpago, e ao mesmo tempo ele está falando que vai sair de uma dimensão e entrar em outra. Ou seja, ele vai sair lá de cima do reino dos céus e descer aqui embaixo, na terra. Ó, presta atenção, ó. Que seria o Espírito com E maiúsculo. Que veio, que desceu, porque o céu, já vou revelar aqui uma parte da pergunta, ó, de quando virá o reino o reino de Deus, ó. Eu já vou revelar uma parte agora, ó. É porque o Espírito com E maiúsculo desceu, então o Espírito com E maiúsculo e a palavra céu representa a mesma coisa. Por isso que o céu já desceu, ó. Estou revelando agora o mistério do significado da pergunta quando virá o reino de Deus, ó. É isso que ele está querendo dizer, ó. Vai vir como um relâmpago. Vai vir de repente, instantâneo. O versículo 24 é a chave do desfecho de todo esse vídeo aqui, ó, que nós estamos fazendo, ó. Repetindo, porque como o relâmpago que faiscando, ó, desce desde uma parte do céu, ó. O céu desceu. É isso que ele está querendo dizer, ó. Só que ele desce como um relâmpago, igual o Espírito desceu de Melquisedeque, porque o Espírito estava lá em cima de Melquisedeque. Ele não estava mais aqui embaixo. Daí, vírgula, resplandece até outra parte do céu, ó. É o Espírito saindo de um reino que é do céu e entrando em outro reino aqui embaixo, que é o da terra. É isso que o versículo está querendo dizer. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ó. Essa palavra dia é um enigma que significa que é a segunda volta dele. A segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos esperando. Que os ímpios, o povo do mundo, nem quer saber, e nós queremos, porque nós somos fiéis, ó. Entendeu como o versículo 22 e o 23 encaixa aqui, ó. Vou ler aqui, ó, usando a Bíblia novamente, ó. Versículo 22, ó. E disse aos seus discípulos, ó. Ele está dizendo que o céu já desceu, ó. O céu da luz, ó. Ele habita dentro da gente.
É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Olha que incrível, ó. É um enigma muito irrelevante, ele é muito grande, ó. Todo mundo tem que observar esse enigma, ó. Dias, ó, ele usou a palavra dias e vai usar de novo no versículo 22, ó. Mas só que esse dias, ele está se referindo aos dias do acontecimento que já aconteceu na época dos apóstolos, ó. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Está vendo? Esse dias de cima e o de baixo é o mesmo dia aqui do versículo 24. É esse dia aqui que os apóstolos eles queriam ver, porque o espírito de Melquisedeque, que é relacionado com a questão da palavra céu, o céu do dia, o céu da luz, não o céu das trevas, da escuridão, ele iria vir quando os apóstolos estavam indefesos aqui na terra, porque a terra estava sem o Espírito com E maiúsculo e o Espírito Santo com E e com S maiúsculo, que são aqueles 3 dias que Jesus desceu para o inferno, pregou a palavra para quem estava lá embaixo, no poço, né, da escuridão e no inferno. Jesus pregou para este mundo onde estavam as almas que tinham sido levadas pela morte, pelo mar, pelos mares, como está escrito em Apocalipse. Porque na hora da ressurreição, o mar, o abismo, eles vão dar o número de mortos que estão lá presos lá nesse mundo. Você quer ser participante desses mundos aí? Que não tem luz, não tem comida, não tem água, não tem luz. Como é que você vai trabalhar, viver, se você não consegue fazer nada sem luz aqui na Terra? Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa lá nesses mundos aqui, que não são do dia? Você vai conseguir? Você vai ficar lá preso, lá igual um prisioneiro criminoso aqui, numa cela. Você vai ficar preso, é isso que ele está falando aqui, ó. Dias virão, no versículo 22, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. É isso que eu estou falando. É isso que ele está falando, nosso Senhor Jesus Cristo. E daí no versículo 23, e dir-vosão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, que neles fazem. Olha, Jesus Cristo está aqui na minha religião, no meu templo. E daí o que Jesus fala, para você não ir para esses mundos da escuridão, das trevas? Ó, ele está avisando, ó, admoestando, ó. Não vades, é para você não ir, e você está indo. Você está desobedecendo, descumprindo aqui com os mandamentos de Jesus Cristo, ó. Isso é o mandamento que ele está falando aqui, ó. E você não está cumprindo, ó. Não vades, nem os sigais. Você que é cristão dos dias de hoje. Ele fala tanto há 2000 anos atrás para os judeus que viraram cristãos e para os gentios que viraram cristãos. Só que aqui nós estamos usando o livro de Lucas, nós não estamos usando o livro dos apóstolos após a morte de Jesus, ó. Está escrito aqui, ó. Nem os sigais. Você não pode seguir estas pessoas. Por quê? Ó, versículo 24, ó. Agora ele vai explicar por que você não pode fazer isso, ó. Tá escrito aqui, ó. Como relâmpago
O relâmpago significa Jesus, ele vai sair daquele mundo que ele está lá, no segundo e no terceiro céu, que é o da luz, e vir para o mundo das trevas, que é a superfície da terra aqui, ó. Ele vai vir como um relâmpago, assim, sair de um mundo e entrar no outro. É isso que está falando aqui nesse versículo, ó. Por isso que o céu já desceu, porque o Espírito com E maiúsculo desceu no Pentecoste. No Pentecoste. É Pentecoste, né? Sempre me confundo com essa palavra. Tem o pentecostal e o Pentecoste, né? O Espírito com E maiúsculo desceu no Pentecoste. Pentecoste, que é o Espírito de Melquisedeque, que estava lá em cima, no céu da luz. Esse que nós estamos falando agora, ó. Por isso que Jesus vai vir como um relâmpago, ó, na segunda vinda. Ele vai sair de um mundo e entrar no outro igual um relâmpago. Instantâneo, assim. É rápido, é uma questão de um segundo. Ó, está escrito aqui, ó. O relâmpago que faiscando vai ser igual uma faísca, que nem o relâmpago desce, assim. Desde uma parte do céu, ó, uma parte do céu, que seria o céu da luz. Resplandece até outra parte do céu. A outra parte do céu é aqui, só que esse céu daqui é o céu das trevas, da escuridão. A terra está no outro céu, que é o mundo do mal, porque são três partes principais do céu da escuridão. É a superfície, que é a tampa do poço, o abismo, que é o poço, que é a escuridão, e o inferno, que está lá no fundo, é o lugar mais fundo. São três partes desse céu aqui, ó. Que Jesus vai descer do céu bom e entrar no nosso céu, que é o céu ruim. É isso que está falando aqui, esse versículo. Olha que incrível. Daí ele diz assim: assim será também o Filho do Homem no seu dia. Está vendo? Deixa eu ver se eu continuo ou paro, que eu já estou ficando muito cansado. Eu até fiz aqui uma análise e escrevi, mas eu estou muito cansado, eu vou parar. Daí eu vou ver se eu consigo fazer o próximo vídeo, a segunda parte, daí eu continuo dessa parte. Só que aqui eu fiz diferente, eu estou olhando errado aqui e eu fiz uma confusão aqui. Eu me antecipei, nem era isso que eu falei agora que estava previsto aqui. Então eu vou parar por aqui, que já vai dar 1h e 48 minutos. E daí depois eu continuo e vejo melhor, eu vou descansar, eu vou dormir. Daí amanhã cedo eu já tô mais disposto, né? Tô descansado, daí fica melhor para pensar, né? Que a minha cabeça aqui já tá ficando mal, que eu comi bis, né? Chocolate. E eu sou muito diabético, né? Então, fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Muito obrigado.